Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos, uma boa noite para você que está assistindo à noite, um bom dia para você que está assistindo de dia. Nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica de hoje. Nós estamos no livro de Gênesis, já lemos o livro de Jó todo, não é? E hoje encerramos a segunda semana de leitura bíblica. Passa muito rápido, não é? Hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro. Nós vamos fazer a leitura, então, de Gênesis 17 até o capítulo 20 nesse dia. Mas antes, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra. Nós desejamos dela beber, porque ela é a fonte de água viva. Que o Senhor, ó Deus, venha saciar a sede espiritual dos teus servos através da leitura de hoje. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos, então, para a nossa leitura de hoje, Gênesis, capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: Quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei. Ela será mãe de nações e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração: Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? E disse Abraão a Deus: Considera diante de ti a vida de Ismael. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele como aliança perpétua para a sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei, o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. A instituição da circuncisão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os servos nascidos na sua casa, e todos os comprados por dinheiro,
todos os da casa de Abraão, que eram do sexo masculino, e circuncidou-lhes a pele do prepúcio, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a pele do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os servos nascidos em casa como os comprados por dinheiro, junto ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore, e trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite, o bezerro que havia mandado preparar, e o serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali, na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: Porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora, e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão intercede a Deus em favor de Sodoma. Chegando-se Abraão, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: Agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. E se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: E se achares ali 40?
E ele concordou mais uma vez: não o farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: não o farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor: e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Porém Ló insistiu. Insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles clamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém eles disseram: sai daí! E continuaram: esse indivíduo veio viver aqui como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram um homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar as portas. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora. Aliás, vamos voltar aqui. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros achavam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu: ah, sim não, meu senhor. Teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir. É uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena, e salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição
de Sodoma e Gomorra. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já está velho, e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai. Assim, deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também esta noite. Depois entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Então, tornaram a dar vinho para o pai beber também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Abraão nega que Sara seja sua mulher. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém de noite Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: Bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti e conservarás a vida. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo e, chamando todos os seus servos, falou-lhes todas estas palavras, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e sobre meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Abraão respondeu: Eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar aonde formos, dizes sobre mim, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse-lhe: A minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: Entrego a teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra diante de todos os que estão contigo. Estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão.
Aqui, meus irmãos, nós concluímos a leitura de hoje. História de Abraão. Deus mudou o nome dele, mudou o nome de Sara, deu-lhe a promessa do nascimento de Isaque. Abraão tinha 99 anos quando recebeu a promessa mais uma vez. Sara tinha 90 e Deus os fez frutificar. O que nos mostra, meus irmãos, que não são os empecilhos naturais ou as circunstâncias que podem impedir Deus de cumprir os seus propósitos, pois o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra. Obrigado porque nela nós podemos conhecer o Senhor e conhecer o seu grande poder, que é capaz de realizar qualquer coisa segundo a sua vontade. Obrigado porque o Senhor nos fez teus filhos através de Cristo Jesus e sabemos que é com este poder que o Senhor nos sustenta, nos guia, que o Senhor nos mantém em segurança. E é também com este poder que um dia, quando deitarmos sob a terra, o Senhor há de levantarmos para a ressurreição eterna. Obrigado, Pai, mais uma vez. Abençoe os meus irmãos que acompanharam esta leitura. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, permitindo o Senhor, voltaremos para continuar com a nossa leitura. Segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.